promessa que estás conosco todos os dias até o fim do mundo. Não porque nós sejamos fiéis, Senhor, senão porque o Senhor é fiel. Muito obrigado. Porque nosso Pai olha para o sangue do Cordeiro e passa por acima de nossos pecados. Limpa-nos sempre, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. E seja com nossos espíritos, fortalecendo nosso homem interior, iluminando, Senhor, nosso entendimento contigo, nos conquistando para caminhar com o Senhor de perto. A sua graça e a sua ajuda. Encomendamos a Ti esta reunião, esta continuação, esta parte da reunião, Senhor. Concede-nos a graça de poder permanecer em Ti. Amém. Tomados da Tua mão, te seguindo em espírito e em verdade, segundo a Tua preciosa graça. Amém. Em nome de Cristo. Amém. 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 Irmãos, esta noite estaremos aqui em São Pedro da Aldeia, continuando a consideração que começamos a fazer ontem à noite, e estivemos seguindo algumas palavras do Senhor Jesus Cristo, com algumas das suas conexões no resto do Novo Testamento. E hoje também precisamos usar nossas Bíblias. Se alguém precisa revisar o texto grego, porque às vezes será necessário fazer alguma apelação a ele, aqui está. E hoje vamos a nos introduzir, não sabemos até onde o Senhor nos conceda chegar, mas pelo menos vamos nos introduzir um pouco nas palavras do Senhor registradas em Mateus 24. Os que possam seguir nas Bíblias. Lembro que esta passagem de Mateus 24 tem seus paralelos em Marcos 13 e Lucas 21, ainda que também não por assunto cronológico, sino por assunto de ordem temático. Algumas coisas foram colocadas por analogia e associação por Lucas no capítulo 17, mais. Estas palavras do Senhor Jesus foram faladas 2 dias antes da última Páscoa, 2 dias antes de morrer na cruz. E, portanto, às vezes será necessário, para poder enxergar melhor, ainda que por causa do tempo não poderíamos fazer uma leitura completa dos passagens paralelos, quando seja necessário estaremos apelando ao outro testigo. Se estamos lendo Mateus e Marcos nos aclaram um pouco mais, ou Lucas, lembraremos também a ele no momento que seja apropriado e necessário. Assim que, ainda que estemos lendo somente por enquanto Mateus, estamos procurando ter em conta também as outras palavras da mesma ocasião que testemunharam Marcos, da parte de Pedro, porque era o intérprete dele, e o evangelho que ele escreveu foi do que ele lembrava da boca de Pedro. E também Lucas. Os 3 falaram partes do testemunho do Senhor naqueles 2 dias antes da Páscoa, quando estiveram visitando o templo e saindo do templo, descendo pelo Vale de Cedron, chegando no Getsemani, sentado no Monte das Oliveiras. Ele falou palavras
que os 4 evangelistas, não só os 3 sinópticos, senão que também o próprio João lembra aquela passagem da videira, que corresponde também àquela descida do monte. E tem sido chamado na história da igreja esta passagem como pequeno Apocalipse sinóptico, porque o grande Apocalipse é aquele que temos no final da Bíblia, escrito por João, mas aqui o Senhor adianta algumas das coisas que depois seriam faladas mais claramente e mais completas no Apocalipse do apóstolo João. Mas neste pequeno Apocalipse sinóptico, ele já adianta muitas coisas e estaremos, com a ajuda do Senhor, procurando fazer um seguimento dele. Eu sei que todos nós, às vezes, temos nossas próprias ideias ou ideias que temos aprendido de outros, que quando vamos ler algo do Senhor Jesus, às vezes lemos com aquelas, vamos dizer, prejuízos, às vezes a favor ou em contra. Então, vamos todos procurar ler da maneira mais exegética, menos teológica e mais gramático-histórica, que não seja possível. Não estou pensando em colocar a última interpretação, mas obviamente que vou dar a minha. Vocês não estão obrigados com ela, vocês estão obrigados a julgar espiritualmente, em espírito. Não é nossa intenção impor algum ponto de vista, somente já que o Senhor nos deu a oportunidade de falar disto e colocou essa palavra em nossos corações. Temos que procurar ser fiéis primeiramente ao próprio Senhor e à nossa própria consciência e deixar a igreja examinar com toda a liberdade. Assim que, irmãos, senta-se em liberdade para examinar, amém? Até para discordar com toda a liberdade. Só rogo que seja fiel ao próprio Senhor, no seu espírito, esteja diante dele, diante da palavra, e vamos ver como podemos ler juntos esta palavra. Então, no capítulo 24, o Senhor começa a responder algo pelo qual foi perguntado na base do que disse, especialmente no final do capítulo 23. Assim que vou procurar ler desde o capítulo 23, especialmente desde o verso 37, para que possamos pegar melhor o contexto. E vamos nos deter em alguns pontos onde fosse mais necessário mirar de maneira mais devagar. Depois de ter falado estas palavras fortes de Mateus 23, então o Senhor disse o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreias os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quisestes. Que palavras tão importantes, porque certamente nós sabemos que o Senhor é todo-poderoso e também que o Senhor é soberano, mas olhe como o Senhor exercita sua soberania e o seu poder, querendo ter em conta o lugar que Ele mesmo deu, a responsabilidade do homem. Responsabilidade que Ele sustenta com a graça, mas que Ele nos substitui. A graça nos capacita para ser responsável, mas a graça não substitui a nossa responsabilidade. Uma coisa é que nos capacite por graça, mas não toma o lugar de nossa responsabilidade. E é pela nossa responsabilidade em viver ou não pela sua graça que vamos ser julgados.
se não tivéssemos responsabilidade alguma, não teríamos por que ser julgados. Mas aqui vemos como o Todo-Poderoso e o Soberano, ainda assim, disse: quantas vezes eu quis, e vós não o quisiste. E o Senhor respeitou aquele não quisiste. Ele soberano poderia impor, mas ele soberanamente escolheu não impor. Ele quer se casar com uma mulher de verdade e não com uma boneca de plástico. Entendemos a figura. Vós não quisiste, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Aqui não falou que é para sempre. Mais adiante, o verso seguinte vai dizer até quando. Mas isto é contexto do que virá no capítulo 24. Declaro-vos, pois, que desde agora já não devereis. E aí, nesse contexto, estava falando para Israel. Até que venhais a dizer, até. Ou seja, não é para sempre que ele vai deixar a casa deserta, senão até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Isto falou de Jerusalém, falou dos profetas, falou do povo de Israel até este tempo. E tendo Jesus saído do templo, aí continuou, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos. Agora quero chamar a atenção que é um contraste. Ele falou para Israel, capítulo 24, foi bem dirigido a muitos deles lá, e agora já retirando-se vieram os seus discípulos, já não os fariseus, os saduceus, os escribas, senão os seus discípulos. Há um contraste aqui, como quando em outras ocasiões ele falava certas parábolas para a multidão e logo em privado explicava elas para seus discípulos. Os mesmos discípulos que ouviram nele no monte do sermão das beatitudes, aquele sermão do monte, o monte das beatitudes, as bem-aventurados, são os mesmos discípulos que vão ouvir agora o pequeno apocalipse sinóptico que vamos começar a considerar. A dos nomes próprios, Marcos disse quem foram estes discípulos. Disse que eram Pedro, Tiago e João, filho de Zebedeu, e André, irmão de Pedro. Principalmente estes quatro foram os discípulos que perguntaram a nome dos discípulos. Era a crema innata da igreja nascente. Eles são os que perguntam. Não foram os fariseus a quienes pregou o capítulo 23, senão seus amigos, os primeiros deles, os que depois são chamados como fundamento do muro da Nova Jerusalém, e que Paulo se refere também a eles na epístola aos Efésios, quando ele fala do fundamento dos apóstolos e profetas, sendo a principal pedra do ângulo de Jesus Cristo mesmo. Então, os que perguntam são estes discípulos especiais, e a quienes ele responde é aos discípulos, os mesmos discípulos que o viram no que tem sido dado e chamado a constituição do reino dos céus, que é aquele sermão do monte. Os mesmos discípulos que o viram aqueles capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, chamado Sermão do Monte, são aqueles que perguntam e a quienes responde o Senhor.
são os mesmos discípulos a quienes ele mandaria em breve ensinar todas as coisas que ele mandou, estas incluídas. E esta resposta que ele vai dar a estes discípulos da igreja são dirigidos para todas as nações. De fato, quando ele está respondendo, e num contexto muito específico que vamos ver, com a ajuda do Senhor, ele disse, e será pregado isso que ele está pregando, esta resposta dele aos discípulos completa, ele chama este Evangelho do Reino a ser pregado a todas as nações. É que ele não está falando aqui somente aos judeus, ele está falando aos discípulos, está falando à igreja, está falando para todas as nações, está incluindo esta resposta no Evangelho do Reino a ser pregado a todas as nações. Ou seja, que não é palavra só para alguns judeus que vão ficar na grande tribulação, sino palavras para a igreja em geral e para todas as nações como parte do Evangelho do Reino. Você pode fazer o seguimento, a ver se você concorda com essa apreciação ou não. Então, disse, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Claro, este não era o templo de Salomão, que foi levantado conforme as medidas que Salomão recebeu de Davi, que segundo o livro das Crônicas, Davi recebeu de Deus. Os planos, as medidas, todas significativas. Depois veio o templo de Zorobabel, o segundo templo, e depois Herodes fez este fora de toda medida, fora de toda revelação. Ele gostava de fazer grandes edifícios, não? E é este que está neles mostrando. Os seus discípulos se aproximaram dele para lhe mostrar as construções do templo, este de Herodes. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí vai acrescentando. Já falou de Jerusalém, até de deixar deserta Jerusalém, até que eles possam dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E agora está acrescentando o que vai acontecer com o templo, que já falava também Daniel e outros profetas. Então ele continua e disse, no Monte das Oliveiras, ou seja, já desceram do templo, passaram por aquele arroio de Quedron e foram para o Monte das Oliveiras. Lá embaixo está Getsemane e o monte vai para cima. Naquele intermédio está João capítulo 15, mas aqui não fiz menção. Já no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, de novo mencionam discípulos em particular, e estes são aqueles 4 que mencionamos, segundo Marcos. E lhe pediram, disse-nos, para a igreja, quando sucederão estas coisas, isso que falou de Jerusalém, deixar a casa deserta, que somente reconheceriam quando estivesse por voltar, quando eles reconhecessem nele como bendito aquele que vem no nome do Senhor, e o que aconteceria com o templo, aquele de Herodes, e outras coisas. Então perguntaram, disse-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua parousia e da consumação do século? Ontem, na introdução, o tema foi esse, colheita, ceifa e consumação
do século. Hoje estamos continuando. Que sinal haverá da tua parousia? E chama a atenção que aqui pergunta pela parousia e por sinal. Também os outros evangelistas fazem a pergunta em plural: que sinais? Ou que sinal? Ou seja, uma específica e outras com ela. E ele lhes respondeu, isto é para os discípulos, não para os judeus, somente. Claro que nesse caso os discípulos eram judeus, mas são a igreja. Não podemos dizer que não é a igreja que perguntou e que não é a igreja quem está falando. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Todos nós tomamos para nós estas palavras. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E aqui o Senhor começa a fazer algo interessante. Eles perguntam pela señal da sua parousia, da consumação do século e as outras coisas que ele falou. E ele começa a falar como quem dá alerta amarela primeiro, logo alerta laranja e por fim alerta vermelho. Então ele começa primeiro a dar alerta laranja e amarela para não confundir as coisas intermédias com as finais. Primeiro começa a falar o que não é ainda, para que seu povo não se confunda. Isto, qualquer guerra que venha, não é ainda o Armagedon, não é ainda o Armagedon, mas aí vai havendo guerras e pouco a pouco já vai passando de amarelo para laranja e de laranja para vermelho. Vamos ver essa escala aqui. Vamos ver a parte que é alerta amarela somente. Veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Enganarão a muitos. E certamente, sim, se haverá guerra. Jesus tinha lido Daniel, especialmente 11 e 12, que está cheio de guerra, não? E disse: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Essa é a alerta só amarela, né? Ainda não é o fim. Estão perguntando pelo fim, e haverá muitas pessoas que estarão dizendo que isso já é o fim mesmo. E ele disse: não, ainda não é o fim. Isto é necessário que aconteça, mas não é o fim. E aí já empieza, pouco a pouco, a passar de amarelo para laranja. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ainda não fala aqueles mundiais que estudamos aqui, do sexto século, da sétima taça. Aqui vai vários e em vários lugares, não? Plural. Fomes, terremotos em vários lugares. Lucas apresenta outro detalhe de alborotos, de sedições e atos de bramido do mar e das ondas que hoje estamos vendo, os maremotos, os tsunamis, não? Que Mateus não lembrou, mas Lucas lembrou, Marcos também. Então depois disse: porém tudo isto é o princípio das dores. Já quando eu falo princípio das dores, já começou a alerta laranja. Só que as dores completas, que é a alerta vermelha. Mas quando fala princípio, está mostrando que vocês veem como, por exemplo, quando comparamos as trombetas com as taças, as trombetas são somente 1/3 das taças. Poderíamos dizer que é como um princípio. E as 2/3 que faltava é a taça enchendo.
Essa é a consumação da ira. A trombeta só introduz a ira, mas não consuma a ira. Mas das taças, dos flagelos das taças, Deus se fala-se que cumpre, consuma a ira. Aqui fala princípio das dores. Então, uno gostaria de encontrar aqui que diz, sereis arrebatados, mas o que fala é atribular, não arrebatar. Então sereis atribulados e vos matarão. E fala para a igreja, e sempre foi, quanto mais no final. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Assim que está falando de cristãos, não só de judeus, a menos que sejam judeus cristãos. Já por ser judeus não tem muitos problemas. Quanto mais se são judeus cristãos. Amém? Mas aqui o assunto é por causa do meu nome, cristãos. Nesse tempo, muitos han de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aqui não fez menção, como os outros evangelistas faz, de concílios. E fala em plural vários concílios, sereis entregues aos concílios. Os concílios religiosos estarão muito ocupados perseguindo os cristãos. Que coisa! Aqui não mencionou, mas se você vai para Marcos, vai para Lucas, vai encontrar neste contexto que aparecem concílios e magistrados perseguindo os irmãos, levados lá até por outros irmãos, e pelas famílias, pelos pais, pelos filhos. E dizem, levantar-se a muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase tudo. Graças a Deus que o Senhor falou quase. Amém. Oxalá estemos nesse quase, não naquele tudo. Que sejamos exceção. Deus nos ajude. Precisamos de sua graça mesmo, nesse contexto de dificuldades. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E agora chegamos no verso 13, que é tão importante de agora ter em conta. Ontem já fizemos uma primeira chamada de atenção. Aqui o Senhor começa a introduzir uma palavra que virou um termo técnico, escatológico, profético, que aqui tem sua introdução triunfal e que vai aparecer várias vezes nas Escrituras, em lugares especiais, e que até aparece na mensagem do Senhor Jesus à igreja em Filadélfia, falando para os vencedores de Filadélfia. Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro para provar a todos, ao mundo inteiro. Aqui é quando aparece a introdução dessa palavra, que ele usa depois em várias ocasiões, e que se queremos entender ela bem, com seus contextos, temos que começar a fazer o seguimento dessa expressão todas as vezes em que ela aparece, para não interpretar mal ela. E se nós tiramos o contexto de uma expressão, especialmente uma expressão tão técnica como esta, podemos colocar em qualquer lugar. Mas quando você começa a fazer o seguimento dela, todas as vezes que aparece, ou pelo menos as vezes principais, que nós achamos que são as principais, aí já não podemos interpretar ela desvinculada
das demais. E aqui começa. Verso 13. Aquele, porém, este porém é uma expressão de contexto. Então, lembremos o contexto. Já começou a falar de princípio de dores e de alerta laranja, de perseguições, de tribulações. E nesse contexto, é que diz porém. Não é uma frase isolada, é uma frase nesse contexto da perseguição final. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a palavra da perseverança. A palavra aqui é, no grego, hipomené, que tem sido traduzida também paciência, em outros contextos, constância, mas principalmente perseverança e paciência. Às vezes você vai num lugar e vê, diz, companheiro na paciência do Senhor Jesus Cristo. Ou aqui está a perseverança e a fé do santo. É a mesma palavra. Seja que se traduz em paciência, seja que se traduz em perseverança, é uma mesma palavra. Hipomené, de submissão ao Senhor até a morte. Essa disposição a morrer por Cristo. Morra ou não morra, a disposição tem que estar. Isso que vê o Senhor. Então ele diz aqui, aquele porém que perseverar até o fim. Essa é a minha palavra da perseverança, ou a palavra da minha paciência, ou a palavra da minha perseverança, como aparece em outros lugares. E chama a atenção que essa perseverança ou paciência é no contexto da perseguição final e é até o fim. Se não é até o fim, não é paciência. Se termina antes do fim. Se termina antes do fim, não é perseverança. Se o combate tem 12 rounds, tem que ser até o round número 12, até que a última campana seja tocada. Até aí é a perseverança. A perseverança, a palavra da perseverança, é até o fim. E desse fim ele fala aqui, vai seguir falando neste discurso 2 dias antes da Páscoa, e vai falar em outros lugares. Então, como já fiz menção dessa expressão em Apocalipse 3, referido no contexto de Filadélfia, ainda que não fiz todas as expressões que gostaria de fazer, vamos pegar outras 2 passagens onde se refere ao mesmo assunto, a palavra da sua perseverança, para que leiamos acerca da sua perseverança ou a palavra da sua paciência nos contextos mais completos e não somente naquele de Filadélfia. Depois, sim, quando seja necessário, voltaremos a Filadélfia. Vamos a marcar aqui, porque voltaremos, mas vamos entrar um pouquinho mais na palavra da perseverança. Vamos entrar nos contextos dela. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então vamos marcar aí, já voltaremos. Vamos a Apocalipse, capítulo 13. Vamos ver ali um contexto da palavra da perseverança. Apocalipse, capítulo 13, já com só mencionar o capítulo 13, já eu disse, meu Deus, onde que vai aparecer essa palavra? Se tivesse aparecido um pouco antes,
Sim, apareceu lá em Filadélfia, mas também continua aparecendo aqui, capítulo 13. Então, vou ler, não faz falta ler tudo 13, sino a última parte, porque já sabemos de quem está falando, a primeira parte do capítulo 13, que tem uma primeira parte referida à besta, o anticristo final, e a segunda parte referida a outra besta, que é o falso profeta. E aqui no meio das duas partes, vou ler desde o verso 7. Foi-lhe dado também a esta besta, que é o anticristo, verso 7 do capítulo 13, só para pegar o contexto da palavra da perseverança. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e etnia, para não falar Brasil, mas as etnias do Brasil e demais. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Hoje muita gente anticristão está sendo conduzidos a se armar, não somente a ter algumas provisões escondidas, alguns também têm fuzis. Mas aqui fala, se algum matar a espada, eu acho que fuzil cabe dentro da espada aqui, neste caso, por analogia. Não sei se você concorda. Se algum vai para cativeiro, vai para cativeiro. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui, olha essa palavra, esse aqui, onde? No coração do capítulo 13, que fala do anticristo e do falso profeta. Aqui está a perseverança e a fé, pistim, ou fidelidade. Neste caso, traduzindo fidelidade dos santos. Note onde que está. Aqui está, neste contexto. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não fala que não seja salvo agora no seu espírito. Já somos salvos no espírito, estamos sendo salvos na alma, mas haverá uma salvação que se nos trairá quando Cristo seja manifestado, que é a salvação do nosso corpo. Então essa é uma salvação futura que estamos esperando para nosso corpo, uma que estamos vivendo em nossa alma e outra que já temos desde que nascemos de novo. Nascemos de novo, já podemos dizer que somos salvos. E João falou, vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tens vida eterna. Já temos vida eterna no nosso espírito, mas essa vida tem que ser aplicada à nossa alma. Então, nos ocupamos de nossa salvação com tremor e temblor, aplicando o que nos foi dado na vida da nossa alma, ao longo de nossa vida. Regeneração do espírito é coisa instantânea, na renovação da alma, uma aplicação constante. E a salvação que se nos trairá no futuro é a salvação do nosso corpo. Quando Ele, que é Cristo, é a nossa vida, seja manifesto, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Essa é uma salvação que se nos trairá no futuro. Se refere à aplicação da salvação plena em Cristo aos nossos corpos. É uma salvação tripartita, espírito, alma e corpo, e progressiva. Começa nosso espírito e vai se aplicando ao longo de nossa vida terrenal ao alma e aparecerá também quando Ele vem em glória em nosso corpo. Amém. Então, por isso é futura. Mas, logicamente, que o assunto da perseverança tem a ver muito com nossa alma, né?
e no contexto de perseguição, que sempre houve, mas será cada vez pior. Então ele fala aqui o contexto. Aqui, o contexto destas perseguições do anticristo, diz: aqui está a perseverança e a fé, a fidelidade dos santos. Esse é um contexto da palavra da perseverança de Cristo. E no capítulo 14 também, quando fala daquelas 3 anjos que têm 3 mensagens, o primeiro que fala do Evangelho Eterno, o segundo da queda da Babilônia, e o terceiro, vamos ler o terceiro do verso 9, para ver outro contexto da palavra da perseverança. Seguiu-se a estes, ou seja, aqueles 2 primeiros, verso 9 do capítulo 14 de Apocalipse, outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre o mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui de nós, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Outra tradução diz de Jesus. Estamos vendo quais são os contextos da palavra da perseverança do Senhor. Ele introduziu aquilo solenemente lá, naquele discurso que estamos seguindo em Mateus. Aquele, porém, que guardar, perseverar, até o fim. Essa palavra, até o fim, não são palavras que somente começou a falar de Jesus aqui na terra, senão são palavras que já tinham sido introduzidas antes pelos profetas, e de maneira especial por aquele profeta que Jesus tem em mente neste discurso, que ele recomenda ler com cuidado, que é Daniel. Daniel já falou do fim. Quando será o fim destas maravilhas? Ah, Daniel, descansa, você vai até o fim. Bem-aventurado aquele que espere chegar a 2 bem-aventuranças. Uma para os que morrem em Cristo, porque descansam dos seus trabalhos, suas obras com eles seguem. E outra para os que esperem e cheguem a 1335 dias. E Daniel mesmo chegará até o fim, e então se levantará para receber a sua heredade, disse Daniel 12. Então aí vamos vendo o fim que Jesus está tendo em mente. De fato, a pergunta era pela consumação do século. Amém? Então, vamos de novo, já que fizemos menção, a passar por Apocalipse 3. Vamos por atenção, porque esta passagem me sente na obrigação de considerar um pouco mais devagar, porque sei que está na mente de muitos. Então, aqui na carta a Filadélfia, o Senhor Jesus fala essas palavras solenes, que são palavras dele, e disse aqui, verso 10 do capítulo 3 de Apocalipse: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Já temos visto que ele está falando de uma expressão técnica que usa desde atrás e continua usando depois. É essa palavra. Essa palavra.
Temos que ver seu contexto, seu alcance e o resto dos contextos, porque se pegamos o verso isolado, não no contexto geral, imediato e imediato, podemos aplicar errado. Para evitar uma aplicação errada, temos que pegar o contexto geral, o contexto imediato e o contexto imediato. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Já vemos que essa palavra tem um alcance amplo. Também eu te guardarei da hora da provação. Sim, Ele prometeu nos guardar da hora, não só da provação, sino da própria hora dela. Mas aqui não promete nos guardar com um arrebatamento. Aqui a palavra arrebatamento foi acrescentada, mas aqui não aparece. Será que Ele só nos pode guardar com arrebatamento? Além, vamos ver outras coisas que diz aqui. E diz que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Já falou de coroa. E coroa tem a ver com rei. E então disse, ao vencedor, falo-ei, olha o que vai fazer com o vencedor. Acho que se estes irmãos que vão ser guardados da hora da prova, por ser fiéis à palavra da perseverança, se não são estes os vencedores, acho que os melhores vencedores têm que ser estes, suponho eu, não sei. Mas escuta o que ele fala ao mesmo tempo para os vencedores. Ao vencedor, ou seja, quem falou, mesmo que falou os versos anteriores. Falo em coluna no santuário do meu Deus. E daí, jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, aqui fala para Filadélfia, mas ao falar para Filadélfia, falar para ela, está falando para todas. Agora, vamos a Apocalipse capítulo 15, onde também fala de vencedores. Apocalipse capítulo 15, vou ler desde o verso 5. Depois destas coisas olhei e abriu-se o céu, no céu, o santuário do tabernáculo do testemunho. Note, aquele santuário onde o Senhor prometeu aos vencedores de Filadélfia fazer deles coluna no santuário e nunca sair do santuário. Nunca sair. E agora diz assim: e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos ao peito com cinto de ouro. Então um dos 4 seres viventes, aqueles serafins, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém, nem sequer os vencedores de Filadélfia, ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anos. Ninguém podia penetrar no santuário
sem se cumprir primeiro os 7 flagelos. Se estes vencedores de Filadélfia foram arrebatados ao trono ou ao santuário e entraram lá para nunca sair, porque a promessa era que ele vai colocar eles como coluna no santuário e nunca sairão de lá, então tem que ser colocados lá dentro depois dos 7 flagelos. Porque ninguém pode entrar no santuário até não se cumprirem os 7 flagelos. Então, temos que ver outras maneiras de que o Senhor cumpra o guardar os que guardam a palavra da perseverança. Que não seja precisamente o arrebatamento. E isso é o que fala a Bíblia. Vamos de novo ao capítulo 14. Capítulo 14. Já vimos esse assunto da palavra da perseverança no verso 12, verdade? O verso 12 do 14, no contexto da besta, da marca da besta, ou seja, a grande tribulação, diz: aqui está a paciência, a perseverança, é a mesma palavra, inconveniente. A perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, note essa palavra então, porque não falou somente ouvir, senão então ouvir. Note nesse contexto a promessa de Deus. Note, aqui o Senhor está prometendo guardar as pessoas desta maneira, nesse contexto de grande tribulação e de perseverança e de fé. Então ouviu uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora, qual é esse agora? Isso que está falando do terceiro anjo, e que é o momento da perseverança. Qual é a bem-aventurança? Morrer em Cristo. Tira na cabeça e imediatamente eu vim para o paraíso. Diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, nós vamos falar, não. Como que não? Sim. Porque eu não quero dizer não, assim não. Sim, é assim. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Sabem que os demais vão querer morrer e a morte fuge deles. Não podem morrer. Vem aqueles gafanhotos, atormentam 5 meses, e eles querem morrer e a morte fuge deles. A bem-aventurança está morrendo, Senhor. Sim? Irmão, quantos irmãos nestes últimos dias o Senhor está levando muitos irmãos. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, descansam dos seus trabalhos, suas obras com eles seguem. Aí são guardados da hora da provação, sendo levados à morte, ainda que seja sem cabeça. Muitos vão ser decapitados, ou vamos ser, não sabemos. Já um barco com guilhotinas foi enviado da França para a Colômbia. Não guilhotinas para papel, não, para a cabeça. Já colocaram uma guilhotina na praça do Muro das Lamentações em Jerusalém. A Bíblia fala dos decapitados, que vão reinar 1000 anos com Cristo, que venceram a bestia e que é a primeira ressurreição, protos Anastácio, a primeira e mais importante ressurreição. E se essa é a primeira, e não precederemos os que dormem, não pode haver nenhum arrebatamento anterior, porque precederíamos os que dormem, e não pode haver outro arrebatamento, senão esta não seria a primeira. Mas Apocalipse 20 fala da primeira ressurreição, protos Anastácios, os que foram decapitados por causa do Senhor, que venceram a besta, que não receberam a sua marca, nem adoraram a sua imagem. Essa é a primeira.
são os que reinam com Cristo 1000 anos. Não sei se estou lembrando bem dos passagens, vocês de olho, não comam cru, examinem. Agora quero ver outra passagem aqui também relacionada com isto, já que estamos aqui falando deste assunto, e já em Mateus vamos chegar lá. Tessalonicenses 1. Fala também dessa trombeta que vamos ter em conta. Lembre-se que quando Paulo escreveu 1 Tessalonicenses, ainda não tinha sido escrito nem Mateus nem Marcos, mas já Jesus tinha falado e a tradição oral existia. Então Paulo se refere a essa tradição oral, e no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele diz, verso 14, 4:14 de 1 Tessalonicenses: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, 4:13, para chegar no 14, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Nós também nos entristecemos, mas com esperança. Os outros, sem esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem, porque Ele vem com os santos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Ou seja, isto não é palavra minha, disse Paulo, isto é a palavra que o Senhor falou, que ele está lembrando na tradição, ainda que esta carta foi escrita, acho que em 48, assim, e diz isto: nós os vivos, aí está incluído Paulo, acho que ele não é vencedor, se ele não é do santo de primeira categoria, entre aspas, quem vai ser? Os que ficarmos, em caso de que ele tivesse ficado, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. De modo algum. Ninguém vai preceder os que dormem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então diz aqui: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, que vamos encontrar de novo lá, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não precederemos os que dormem, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós. Inclusive Paulo não estava esperando ser arrebatado antes da ressurreição. Não. E nem Timóteo, nem Silvano que escreveram nesta carta. Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Agora se fala do arrebatamento. Mas fala do arrebatamento depois, imediatamente depois da primeira ressurreição. Não precederemos os que dormem. Eles ressuscitam primeiro. E então nós, seremos arrebatados juntamente com eles no trono. O Filho, varão que é Cristo, é arrebatado ao trono. Nas nossas nuvens. Alguns dizem, não, mas é que há 2 arrebatamentos, ou 3, ou 5, mas o que diz a Escritura? Vos digo, disse o mistério, Paulo. Estou lembrado 1 Coríntios 15. Nem todos dormiremos, mas escuta as palavras do Espírito. Mas todos seremos transformados num momento,
num abrir e fechar de olhos, na final trombeta. Todos num momento. Não alguns num momento e outros em outro momento, não 3 momentos, não alguns e outros, não. Todos num momento. E esse momento não é um momento longo, com muitas etapas, não. Num momento, num abrir e fechar de olhos. E no antes da tribulação, não. Na final trombeta, que é a última a ser tocada. E já o 6º selo é o início da tribulação, e ainda não se toca nem a primeira trombeta, que se toca a partir do 7º selo. A 7ª, última trombeta, essa que é o tempo de julgar os mortos e de dar o galardão a seus servos, os profetas. Então aqui está falando isso, não? Aí está falando, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Essa era a expectativa que ensinava o Espírito Santo pelos apóstolos às igrejas, que são palavras claras, porque às vezes podemos interpretar Daniel 12 isoladamente do proto-evangelho em Gênesis 3,15, isoladamente de Daniel capítulo 12, quando fala também de Miguel, daquela batalha de Miguel, mas fala no capítulo 12. E no capítulo 11 de Daniel, desde o verso 31, vem falando da grande tribulação, da metade da última semana 70 de Daniel. E a luta de Miguel, e naquele tempo, no capítulo 12. E a grande tribulação começa no capítulo 11, 31 de Daniel. E a ressurreição aparece no capítulo 12. Como vamos interpretar Apocalipse 12, sem ter em conta Daniel 12, e sem ter em conta Gênesis 3,15, que fala da mulher? A mesma mulher de Gênesis 3,15 é a mulher de Apocalipse 12. A serpente de Gênesis 3,15 é a serpente antiga, diabo e Satanás, o dragão de Apocalipse 12. E a semente da mulher, em Gênesis 3,15, que é Cristo, é o filho varão de Apocalipse 12. O filho varão, designado para reinar no trono, e que já foi arrebatado do trono, é o Filho de Deus, a destra do Pai. Certamente, está se formando na igreja, sim, mas o arrebatamento dele, que é a base do nosso, já foi dado na ascensão. Ele se sentou à destra do Pai. Mas quando fala de arrebatamento, fala de transformação, fala de ressurreição, fala que a primeira ressurreição inclui os vencedores da besta. E esses são os vencedores principais do milênio. E não precederemos os que dormem, sino que eles ressuscitarão primeiro. Se há outros anteriores, não poderíamos chamar primeira ressurreição, aqui é primeira. Mas se há do Apocalipse 20, que inclui vencedores do anticristo, da besta, da marca, decapitados e tudo, se essa é a primeira, não pode haver outra anterior. E não pode haver um arrebatamento anterior à primeira ressurreição, porque não precederemos de modo algum os que dormem. Eles ressuscitarão primeiro, e então nós, todos, por favor, vamos ler isso, não só lembrar, vamos ler com nossos próprios olhos, capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 51 e seguintes. Vamos dizer por pronto 51 e 52. 1 Coríntios 51 e 52. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos,
seja que a maioria já dormiram, 21 séculos de cristãos mortos. Mas uma minoria vai estar vivo na vinda do Senhor. Então, por isso diz, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Note essa palavra todos. Não disse alguns. Os que morreram vão ressuscitar, e os que estamos ou estão vivos vamos ser transformados em nossos corpos. Tan pronto eles ressuscitam, nós somos transformados, eles tomam seus corpos, nós também, e junto com eles subimos a receber o Senhor nas nuvens, no ar. Então diz aqui, todos, ou mais transformados seremos todos, num momento. Escute, todos num momento. Não em vários momentos, não em 2 ou 3, que é arrebatamento parcial, que 5, que 7. O irmão Governo, nas profecias sobre o Monte Oliveira, fala de 7. O irmão Itunisli, no livro dos Vencedores, fala de 5. Entendo que o irmão Christian Chen, na pregação que ele deu no hotel de São Paulo, ele falou de 3. Acho que os irmãos Washmani e Stephen Calvo falam de 2. Arrebatamento parcial. Agora, Paulo fala todos num momento. E esse momento agora é referido na seguinte frase: num abrir e fechar de olhos. Ou seja, esse não é um momento longo, de tantos anos, que tem várias, parte A, parte B, parte C, não. Num momento, e agora explica, num abrir e fechar de olhos. Esse é um momento instantâneo. Átomos, a palavra grega. Átomos. Átomos. A palavra grega. Amém. E agora disse, ao ressoar da última trombeta. Quando fala da última é porque tem outras anteriores. E onde estão as outras anteriores? Estão lá. No Apocalipse são 7. Vai para a 7ª e você vê que a 7ª é o tempo de dar o galardão aos servos dos profetas e de julgar os mortos. Então aí diz, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, irmão, como vamos tirar que somos todos num momento? E esse momento é na final trombeta. Como vamos falar de vários momentos? Quizá estamos interpretando alguns versos escuros com imaginações que não falam a mesma coisa das passagens claras. É isso que devemos interpretar pelas passagens claras e não interpretar passagens escuras contradizendo passagens claras. Verdade. Então, vamos voltar lá para Mateus. Não sei a hora, mas era necessário fazer essa transgressão, que falta uma passagem mais, que agora vou usar esta versão, porque às vezes tem versões que em algum ponto são mais claras que outras. Tem lugares que Ferreira da Almeida é mais claro que Reina e Valera. E tem outros lugares onde Reina e Valera é mais clara. Neste caso, você leia Ferreira da Almeida ou qualquer outra que você tenha aí e escute a tradução de Reina e Valera em Isaías 57. Isto relacionado com aquele passagem de ser guardado da hora da prova, e onde fala, bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque descansam dos seus trabalhos e suas obras com eles seguem, no contexto da palavra da perseverança. Se lembra? 14 de Apocalipse. Agora vamos a Isaías 57, verso 1. Porque aqui, você sabe que às vezes uma mesma palavra pode ser traduzida de várias maneiras.
E às vezes o tradutor se sente mais movido pela sua tradição teológica que por um texto que está na Bíblia para traduzir. E não traduz como está o texto, senão como concorda mais. Se ele é calvinista, vai traduzir calvinistamente. Se é arminiano, se é pós ou pré-tribulacionista, vai traduzir segundo sua teologia. Mas nossa tradução tem que ser segundo o texto. Então, às vezes, ao comparar várias traduções, nos damos conta que o texto fala mais coisas. Vamos buscar ela no próprio hebraico, se é necessário, no grego. Amém? Então, vou ler aqui, devagar, em espanhol, e vocês vão entender e comparar com português. Isaías 57, 1 e 2. Perece o justo, vou falar o justo, esse é o justo, perece o justo, e não há quem pense nisso, e os piedosos morrem, e não há quem entenda que, diante da tribulação, é tirado o justo, entrará na paz, descansarão em seus leitos todos os que andam diante de Deus. Pois, eu acho que quando João escreveu essas palavras que ouviu do céu, foi o mesmo Espírito que inspirou Isaías 57, que inspirou também Apocalipse 14. Como disse a vossa tradução? Perece o justo, hein? Bem-aventurados os que morrem no Senhor. Perece o justo e não há quem pense nele. Ou seja, a gente não entende isso. Por isso diz o Espírito, sim, bem-aventurados, sim, os que morrem em Cristo. Os outros vão querer morrer e não vão poder morrer. Por a graça de Deus. É pior se morrem. Porque se são atormentados 5 meses por aqueles apanhos diabólicos, pelo menos tem tempo de se arrepender. Mas se morrem, vão para um lugar pior ainda. Então é bondade de Deus, aquele tratamento com gafanhotos do abismo, atormentando 5 meses. É terrível, mas é misericórdia. Amém. Se morrem é pior, graças a Deus, que Deus não deixa que eles morram. O que Deus busca com os flagelos é que se arrependam, mas nem ainda assim se arrependeram, nem deixaram de adorar os demônios, etc, etc. O que Deus buscava era arrependimento. Mas bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque descansam dos seus trabalhos, suas obras com Ele sigam. Dessa maneira eles são guardados da hora da prova. Antes não. Mas de aqui em diante, nesse contexto, de aqui em diante, aí onde está a perseverança, a fé do santo, de aqui em diante, bem-aventurados os que morrem no Senhor. E aqui fala, perece o justo. Não há quem pense nisso. E os piedosos morrem e não há quem entenda. Aqui o que temos que entender? Que diante da tribulação, ou aflição, disse outra tradução, é a mesma palavra, tribulação. Não há quem entenda que diante da tribulação é tirado o justo. Entrará na paz. Descansarão, como dizem, descansam de suas obras, e suas obras com eles seguem. Descansarão em seus leitos todos os que andam diante de Deus. Ou seja, como no outro salmo diz que a morte dos seus santos é para o Senhor algo apreciado. Nós pensamos, não, pero por quê? Onde estava o Deus dos cristãos, dizem os ímpios? Onde estava quando Deus estava cozinhando ele lá nas tochas do jardim? Os leões estavam comendo. Onde estava Deus? Sabe onde estava? Recebendo eles do paraíso. Lá estava, livrando eles desse louco. E se recapitando é bem rápido.
Tem outras torturas não tão rápidas, não? Não vai prevalecer decapitação. Mas não sabemos, temos que estar preparados para qualquer coisa. A única maneira de estar preparado é o Senhor. Nos guarda, nos fortalece na última hora. Então, amados, voltemos lá um pouco. Não estamos avançando quase nada mais. Vamos no capítulo 24 de Mateus. Estamos ainda chegando alerta laranja para passar a alerta vermelha, não? Então estamos 24, 13, aí onde que estava. Aquele, porém, que perseverar até o fim. Por isso fizemos toda esta transgressão, né? Palavra da perseverança. Esse será salvo. E, escute, irmãos, o que estivemos falando no início, veja com seus próprios olhos aí, verso 14. Será pregado este, ou seja, isto que estamos lendo ao longo de todo o capítulo 24. Como chama Jesus a este ensino do capítulo 24, que continua no 25, completado por Marcos 13 e Lucas 21? Como chama Jesus a este? Evangelho do Reino. E dizem, será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Irmãos, isto não é palavras só para os judeus. Hoje em dia pegamos a tesoura, mas isto é para os judeus. Não. Mas por quê? Porque vamos sofrer. Se Cristo já sofreu por nós, vamos para a glória, tudo cor de rosa. Isso é um desarme dos cristãos. Porque o apóstolo Pedro fala, se Cristo padeceu por nós na carne, nós também nos devemos armar do mesmo pensamento, a disposição a sofrer. Isso é estar armados. Porque se fala, você não vai passar nada aí, começam a passar coisas que tantas terríveis estão passando e já passaram. Na Colômbia é normal matar pastores. Mais de 150 já mataram nos últimos anos. Qualquer momento, frente à casa, podem matar. Se as pessoas pensam que isso não pode acontecer, vamos estar desarmados. É o que o diabo está fazendo, nos desarmando. Mas como era que Paulo confirmava as igrejas? Falando, é necessário que através de muitas tribulações entremos no reino. Essa era a maneira de confirmar as igrejas. Não falando que não vai acontecer nada, não. É necessário que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. E Pedro também fazia isso. Como Cristo padeceu, vocês também se armam do mesmo pensamento, porque senão vai ser desarmado por Satanás. Nós temos que estar armados, não desarmados. Qualquer coisa pode começar em qualquer momento. Então, disse, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Agora, aqui colocar um ponto à parte, a Sociedade Bíblica colocou um subtítulo com uns versículos, e podemos ter a tentação de pensar, bom, já acabou o discurso que era para... Agora já mudou o cenário, mudou o auditório, agora havia um tema, não tem nada a ver, coisa nova, isso sim vai ser para os judeus. Mas, irmão, Jesus não fez essa diferença nem de verso, nem de títulos. O discurso diz, quando, pois, contexto de continuidade, de fundamentação. Continua o discurso e continua o mesmo auditório.
Continua o mesmo evangelho do reino para ser pregado a todas as nações. Não mudou o auditório nem o discurso. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, que os santos do fim veriam a abominação desoladora. Que é a palavra mais exata, que aqui se traduziu o abominável da desolação, a palavra é abominação desoladora. Diz outras traduções mais exatas, aqui está o grego. Quando, pois, continuidade, virdes. E ele fala também, quando virdes a figueira, ou seja, que estaríamos vendo a figueira aqui na terra florescer, e as demais árvores, não no céu, sino aqui, quando virdes. Ou seja, que a igreja vai ver. Isso não só falou Jesus, Paulo também falou isso. Ontem vimos uma parte de 2 Tessalonicenses. Hoje vamos ver um pouquinho do que nós limos ontem, que reservamos para hoje. Vamos lá, vamos voltar aqui, de novo Mateus, não sei a hora, temos ainda um tempinho. Vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ali diz assim: irmãos, estamos no capítulo 2, verso 1. No que diz respeito à parousia de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa episinagogue, não só sinagogue, episinagogue, reunião no alto. Que reunião só é sinagogue, mas o grego diz episinagogue, reunião no alto. No que diz respeito à vinda, aqui a palavra é parousia, não é epifania, é parousia de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa, incluído Paulo e os crentes. Com ele, nós vos exortamos, os apóstolos do Novo Testamento, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Alguns falam de uma iminência, num contexto distinto à iminência que fala Jesus. E se há uma iminência que Jesus fala, mas Jesus fala de iminência com todo um contexto que nós temos que ter, como aquele que estamos lendo em Mateus 24, que é a mesma iminência que tem presente Paulo. Mas quando Jesus começa a falar de alerta amarela e laranja, é porque alguns tinham uma iminência demasiado apressada. Por isso dice, ainda não é, ainda não é. Vão dizer, aqui está, não, ainda não. E é necessário que tudo isso aconteça. Então, aqui diz a mesma coisa. Verso 3. Ninguém, meu irmão G, não pode colocar qualquer irmão ou irmã aí, que você queira, eu não vou mencionar, mas ninguém de nenhum modo, é dizer, tem muitas escolas diferentes ao texto da Bíblia, que são chamadas modos, ou vamos dizer, modas. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, que é isto? A parousia de nosso Senhor e nossa reunião com Ele no alto.
E isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Ou seja, Paulo costumava ensinar as igrejas sobre Daniel, porque estas palavras que ele usa acá são aquelas que vêm de Daniel 11. Você pode pegar Daniel 11, desde o verso 31, começa a descrever a grande tribulação e começa a descrever o anticristo com estas palavras. Já capítulo 8, Daniel introduz algo também, capítulo 7 também, vai acrescentando até que chega no capítulo 11 e faz a descrição que Paulo tem em mente. Paulo está falando com o trasfondo de Daniel. Jesus, quando falou da abominação desoladora, falou de que falou o profeta Daniel. Isso que está na mente de Jesus e está na mente de Paulo. Então não podemos interpretar o resto desta passagem fora do contexto de Daniel. Então você vê que antes do Senhor estabelecer seu reino, aquela última besta da Roma, da qual saíram no século XX, aquele deschifre da União Europeia, e esses 10 tinham que entregar o poder a um, que no início seria pequenininho, que não daria a glória do reino no início, veria com pouca gente, aos poucos, crescendo. Esse é que Paulo está dizendo, que depois vai virar grande, tanto em Daniel 7, como em Daniel 8, como em Daniel 9, como em Daniel 11 e 12. Isso que Jesus tinha em mente, com aquela sucessão dos tempos. Irmão, quando estamos lendo as palavras de Jesus, as tradições de Jesus nas tradições dos apóstolos, não estamos nos separando de Cristo. Irmão, não vamos falar do anticristo, eu quero falar de Cristo. Não é Cristo que falou do anticristo. Cristo é o Cordeiro, mas também é o leão, ele que morreu na cruz, mas também que abre os céus, que manda tocar trombetas, que manda derramar taças. É o mesmo Cristo. Temos que ver o Cristo como Cordeiro e como leão. É o Espírito de Cristo, que disse Pedro, indagava nos profetas como Daniel, pesquisando acerca disto. Graças por essas pesquisas, que Deus passou muita coisa para nós através de Daniel. E Jesus fala de ler Daniel e entender Daniel. Então aí depois disso é que ele diz, vamos recordais de que ainda convosco, verso 5 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, eu costumava dizer-vos estas coisas. Que coisas? Esta da vinda de Cristo. Ontem estudamos o capítulo 1, agora estamos vendo um pouquinho do capítulo 2. E agora, sabeis. Como sabeis? Quando vos lembrais o que eu explicava a vocês em privado, com o fundo do profeta Daniel. Agora Paulo tem que falar com cuidado, não? Esta carta circula pelo Império Romano. Paulo não vai dizer que o Império Romano também vai cair. Pode falar isso, assim como falou de bestas. Babilônia teve seu tempo. Enquanto estava a Babilônia, não podia vir Medo-Pérsia. Mas quando chegou o tempo de Medo-Pérsia, foi tirado do meio aquele que impedia a Pérsia, que era a Babilônia. Foi tirado a Babilônia, chegou o devido tempo, Deus muda os tempos, tira reis e estabelece reis, tirou Babilônia e colocou Pérsia. Enquanto Pérsia está em seu tempo, está detendo Grécia,
Grécia não pode vir até que seja tirado do meio Pérsia. Quando Pérsia é tirado do meio, chega o devido tempo da Grécia. Enquanto Grécia está, não chegou ainda o tempo de Roma. Né? É necessário que seja tirado do meio Grécia para que venha o tempo de Roma. Agora, Paulo está no tempo de Roma. Mas se lembra que essa quarta besta de Daniel 7 de Roma tem que sair 10 chifres. E esses 10 chifres vão dar o governo a um chifre que vai se engrandecer depois. E esse é o último antes da vinda de Cristo, o anticristo. Mas não começa assim, começa pequeno. Mas vai se engrandecer até o exército do céu, vai entrar no ocultismo. Muita gente se engrandece na política quando faz pacto com o diabo. E é o dragão que vai dar seu poder à besta. Mas primeiro são os 10 chifres, mas depois o dragão. Então Paulo sabia a ordem de Daniel. Então diz aqui, agora sabeis o que o detém. Não pode vir o anticristo se ainda estamos no tempo de Roma. É Roma que está detendo. Estamos no tempo de Roma. Temos que deixar que passe Roma. Que tenha seus 10 chifres e que eles se coloquem de acordo e tenham o mesmo propósito de entregar o seu poder a um chifre, que no início vai ser pequeno, mas crescerá e já está crescendo. Então diz aqui, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Cada um tem sua própria ocasião, seu tempo. Com efeito, o mistério de iniquidade já opera. Opera e aguarda. Duas coisas que acontecem no mesmo tempo. Já uma operação e também está aguardando. Somente espera que seja afastado aquele que agora o detém. Paulo tem que falar assim para que a carta possa circular sem perigo dos irmãos. Aquele que agora o detém. Então será quando seja afastado, que agora detém. Então será de fato revelado o iníquo que é no Senhor Jesus anelei, disse a palavra grega. Anelei não é matar, é anular. É deixar sem liberdade de agir, fazer inefetivo. Por quê? Porque Apocalipse diz que o anticristo e o falso profeta vão descer vivos ao lago de fogo. E aqui a tradução não se lembrou do que dizia Apocalipse e fiz contradizer a Bíblia. Ele, o anticristo e o falso profeta descerão vivos. A tradução é anelei, anulará, deixará inefetivo, será prendido e lançado vivo ao lago de fogo. Por isso a tradução tem que ser corrigida. Não a Bíblia, a tradução, que é uma coisa diferente. Então disse aí, com o sopro da sua boca, e o destruirá pela, aqui se fala, epifania da sua parousia. E aqui aparecem juntas as duas palavras, não falando de duas vindas, como se epifania fosse uma e parousia outra, não. Aqui aparecem as duas juntas, epifania e parousia. Aqui é o verso onde aparece, verso 8 de 2 de Tessalonicenses capítulo 2. O destruirá pela epifania da sua parousia. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Escutem, mentira. Tudo isso é mentira. O assunto de globalismo, de paz mundial, tudo isso que vai desembocar em governo mundial é mentira, engano. Diz que fará prosperar o engano. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, aí, se podemos voltar um pouquinho mais, aqui ao verso de Mateus 24, 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, não está falando São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, os que estão na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não deixa tirar da casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Isso, essas instruções do Senhor em Jerusalém, que vai ser atacada, como já tipologicamente aconteceu no ano 70. E os irmãos fugiram para Peia, lá na Jordânia, hoje. Mas isso vai se repetir no final. Então disse: ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai. Agora eu pergunto, pode ser que nós temos em Jerusalém e em Judeia, mas se estamos num lugar de perseguição, o Senhor deu instruções. Se vos perseguem numa cidade, fugi a outra. E se vos perseguem na outra, fugi para outra. E ele falou para os de lá: de certo vos digo que não acabará na cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, se Israel, que é tão pequeno, é suficiente para fugir de cidades no tempo do Anticristo e no tempo do ano 70, que é uma figura, uma tipologia, quanto mais um país tão grande como o Brasil. Mas, irmãos, é bom que você ore a Deus sobre isto. Porque Jesus disse: orai que não seja em inverno, nem em dia de repouso, no sábado, lá. Mas isso pode ser uma analogia para nós. Será que nós oramos acerca destas coisas? Parece que não. Mas o Senhor que disse: orai para que sejais tidos por dignos de escapar das coisas que virão. Temos que orar com orações específicas. Senhor, eu quero escapar das coisas que virão, se o Senhor me considera digno. E se sou indigno, me faz digno, Senhor. E eu não quero fugir em dia de repouso. Nesse tempo as portas se fechavam em Jerusalém. Não quero fugir em inverno. E se você vai orando desde agora, acaso o Senhor não vai ouvir? Vai ouvir, porque Ele nos indicou orar dessa maneira. E nos indicou fugir se há necessidade de fugir. E orar no dia da fuga, por esse dia. É bom. E se vamos morrer? Meu pai morreu também. Vou almoçar. O dia anterior, toda a tarde, conversando de Cristo. Não imaginava que ia morrer o almoço do próximo dia. Fui falar com ele, tive esse sentimento de falar toda a tarde com o pai. Ele já tinha recebido o Senhor, fui confirmado na fé, já tinha 78 anos. Comeu seu almoço, fui dormir na sonequinha e continuou dormindo. Nunca acordou. Não tive dor nenhuma, não sofreu nada, nem dor de dente, nada. Foi embora, continuou dormindo. Minha vovó, morreu quase de 101 anos, também do mesmo jeito. 101 anos, ativa, velhinha, muito ativa. Eu passava férias com ela, às vezes, quando eu era menino. E um dia ela, 101 anos, quase, ainda não cumpriu, mas quase ia cumprir já 101 anos. Falou para minha tia mais velha: ô Maruja, hoje
amanheci um pouquinho preguiçosinho, vou dormir um pouquinho mais. Claro, minha mãe, dorme, que necessidade tem de acordar? Eu vou preparar um café para você. E ficou, se recostou assim, foi embora. Tranquilo, feliz. O Senhor pode permitir outra coisa, não? Que vamos em cabeça e encontramos, ao momento encontramos de novo a cabeça lá no paraíso. E um cabelo vai desaparecer. Mas pode ser que não sabemos que coisa o diabo gostaria de fazer. Mas temos que orar, Senhor. Você tem por digno de escapar, Ele mandou orar assim. Ele mandou que nossa fuga não seja inverno. Então, irmão, se nunca havia orado, comece a orar. Amém. Neste sentido também. Amém. Amém. Que o Senhor guarde os irmãos. Amém. Amém. Que o inimigo não venha a se gloriar em nós. Nós temos que confiar no Senhor. Amém. Meus amados, a hora é tão avançada que só vou chegar no verso 29. Correndo. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Ou seja, que não se está falando do ano 70. O ano 70 foi só uma tipologia. Está falando da última grande tribulação. Não tivesse naqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Seremos escolhidos aqui na terra, porque no céu, para que precisa ser abreviado na terra? O seja, que haverá escolhidos aqui na terra. E lembre-se, todos no momento. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele aí, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Desde que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, porque isso vai ser o pão de cada dia, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a parousia, de novo parousia, não é pivadinho. Parousia do Filho do Homem, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Qual é o nosso alimento? Carne de Cristo, aí vão estar os filhos. Agora escute isto acá. Logo, em seguida, ou seja, depois, não antes, depois da tribulação, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. De quais dias? Vem falando do abominável, da desolação, da perseguição, do fim. E fala logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá. Aí é que chega a quarta trombeta e a quarta e quinta taça. E a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus, do Urano, disse, serão abalados. Então, note quando que aparecerá a sinal, ainda não o Filho do Homem. Só a sinal. No céu, a sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Ele enviará seus anjos, por isso fala com voz de arcanjo, que é chefe de anjos, que manda os anjos. Os quais reunirão os seus escolhidos. Note, logo após a tribulação, vai reunir os escolhidos. De onde vai reunir eles? Sabe de onde? Dos quatro cantos do céu, porque está no terceiro céu, a maioria. Olha o que diz, ó.
dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Porque a maioria dos filhos de Deus está no paraíso, que é no terceiro céu. Quando foi apedrejado Estevão, ele não olhou para baixo para ser recebido lá debaixo da terra, não. Ele olhou para cima e viu o Filho do Homem à destra do Pai. E Senhor Jesus, recebe meu espírito. E quando Paulo ia morrer, falou: prefiro morrer e estar com Cristo. E Cristo não está debaixo da terra. A Bíblia fala que há um altar de bronze e um altar de ouro. E aquele altar das orações é o altar de ouro. E esse altar, diz Apocalipse 8, está nos céus. E debaixo dele que estão as almas. Diz: Senhor, até quando nos julgas? E esse está no altar de ouro das orações. E o Senhor fala: até que não se complete o número dos que têm que morrer como bois. Eles, os apóstolos, tinham a confiança de partir e estar com Cristo no paraíso, no terceiro céu. Lá é onde está a maioria dos santos. Lá é onde eles têm que ser reunidos para vir a tomar seus corpos, ressuscitar, e os que estejam vivos. Quando eles ressuscitem, somos transformados e juntamente com eles recebemos ao Senhor no ar. Porque Deus trará com Jesus aos que dormiram nele. Então tem que reunir dos extremos dos céus os que estão no terceiro céu para ressuscitar. E uma minoria está na terra, por isso Marcos acrescenta: e também da terra. Os extremos dos céus e da terra. Parece que Mateus esqueceu a terra, só falou dos céus, mas Marcos acrescentou a terra também, por os pouquinhos que vamos ficar acá comparado com todos os santos. Então disse aí, irmão: enviará seus anjos, um grande clangor de trombeta. Aí está a trombeta que digo em Tessalonicenses, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, outra vez pois, continua o mesmo discurso, o mesmo auditório, a parábola da figueira. O assunto de Israel. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, ou seja, a igreja, viria a restauração de Israel, a conversão de Israel. Também vós, quando virdes todas estas coisas, incluso o céu, o escuro, o anticristo perseguindo, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, esta que vê as últimas coisas, sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, notem, esse é o dia como ladrão. Esse depois, logo após a tribulação daquele dia, como ontem estivemos vendo a vinda do Senhor em relação com o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, destruição repentina e não escapará. A vinda como ladrão em relação com o capítulo 3 de 2 de Pedro, no dia que ele vem como ladrão, os elementos ardendo serão desfeitos. A vinda de Cristo como ladrão no contexto da sexta taça. Apocalipse 16, sexta taça, eis que venho como ladrão, e já passaram 5 taças e 7 trombetas. E o sexto céu, que é um movimento brusco do planeta, o primeiro dele para iniciar a tribulação e para terminar o segundo, pior ainda, que é a sétima taça, para remover o removível e deixar o incomovível. E então disse aqui a mesma coisa.
Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Note, não está falando de outro. Não está falando de que o dia secreto é outro, antes da tribulação, não. Vem falando deste, logo após a tribulação. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim, continuidade, não fala de outra coisa, vem falar de continuidade. Assim como foi nos dias de Noé, também será a parousia do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, caçavam, davam-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca, e não o perceberam. Olha, gente vendo coisas terríveis, e disse Daniel, não entenderam. Os ímpios, nenhum não entenderá. Mas os entendidos, os sábios da classe de Deus, eles entenderão. Mas o mundo diz, não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será a parousia do Filho do Homem. Então, esse é advérbio do tempo. Não pode colocar o arrebatamento, senão neste então. Então, olha que apareceu o arrebatamento na vida do Senhor. Vem falando da parousia, diz, então, ou seja, na parousia, depois a tribulação daqueles dias. Não diz dois irmãos, não está falando de arrebatamento parcial, não fala de irmãos, fala de pessoas. Dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas, não fala irmãs, fala mulheres. Duas estarão trabalhando num moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Ou seja, por fora está fazendo a mesma coisa, a diferença está por dentro. Um está na fé, fazendo por amor a Cristo, e outro está praguejando lá, tem moinho, está velho. Está... Bom. E disse, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vocês veem aqui o dia da parousia, o dia como ladrão, é logo após a tribulação, logo de ver todas essas coisas. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, ficai. Ou seja, vamos estar aqui ficando apercebidos, nós aqui, a menos que se nos conceda o privilégio e a bem-aventurança de morrer no Senhor um pouco antes. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse é um contexto. Não podemos pegar as frases isoladas. Temos que seguir tudo o contexto. Amém? E então aí termina com essa última parábola do servo bom ou mau. Não é dois servos, é o mesmo servo, que pode ser bom ou mau. E é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo não é outro, um pode ser o mesmo, um pode ser o outro. Não é outra pessoa. A mesma pessoa pode ser um bom servo e virar mal. Ou também, graças a Deus, pode ser mal e virar bom. Diz que na casa de Deus tem vaso de honra e vaso de desonra, mas o vaso de desonra, se se limpa, pode virar vaso de honra. Aleluia. Se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, o Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com eles,
virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E depois continua. Desvirdes e os talentos, nós nos vamos a parar a capa. Obrigado. Vamos orar ao Senhor. Senhor, agradecemos a Ti a oportunidade nova que nos concedes de ler esta Tua palavra. Amém. Para lembrar de novo ela. Senhor, já o Senhor nos deu muitas oportunidades. Concede-nos viver na luz, no Espírito, viver para Ti. Queremos ser achados na alabança da fé, em louvor de Ti. Concede-nos a graça de ser achados dignos de escapar das coisas que virão. E se temos que fugir, que seja num bom dia, com a bênção do Senhor. Não importa quanta tecnologia, GPS, chips, satélites tenha o inimigo. Tua palavra diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Ele que contra ti conspirar, diante de ti cairá. Senhor, oramos ser guardados nas tuas mãos, de onde ninguém nos pode tirar. Faça-nos dignos de isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Obrigado. Aleluia.